franquias que se autodestruíram. Na adolescência existe uma fase chamada a crise de identidade. É uma nova Padrão. descoberta, um novo eu. Seu estilo muda, seu cabelo muda, suas Não é só uma fase, mãe. Eu gosto muito do Linkin Park. roupas mudam. Inclusive, fui no show do Linkin Park semana passada. Então, de fato, não era só uma fase. A essência muda. Só que esse vídeo não é sobre adolescentes, e sim sobre 15 franquias. E você não ouviu errado, 15 franquias que se autodestruíram e deram fim à sua própria essência. Em um mundo distante existia uma terra medieval, nada moderna, onde seus habitantes queriam ser respeitados por seus pronomes. O que aconteceu com Dragon Age, hein? Lamentável o que aconteceu com Dragon Age. Não joguei nenhum Dragon Age, mas eu tinha interesse, tá ligado? Mas é tanta coisa pra jogar. Assim, rapaziada que tá assistindo, quando eu começar a fazer live, eu vou conseguir jogar mais coisas, né? Que eu vou jogar em live, eu vou querer jogar com a galera. Mas no dia a dia é complicado, pô, porque é muito pouco tempo. Então, eu tenho várias franquias que eu tenho vontade de jogar, mas eu tenho minha listinha ali de ordem do que jogar e às vezes não chega a vez nunca, tá ligado? Mas o Dragon Age Inquisition, que a galera fala muito bem, né? O segundo, né? Que muita gente fala, pô, isso aqui é top demais. Tenho vontade, eu gosto muito da temática medieval e de tudo que tem, tudo que envolve isso, né? Muitos jogos com a temática medieval me pegam muito, tipo, gostei pra caralho do Dragon's Dogma 2, que era pra ser um jogaço, eu já falei aqui, né? Era pra ser um jogo nota 9,5, mas ele faz força pra ser um 8, 8,5. E Dragon Age era um jogo que eu gostaria, e quando eu vi que ia ter um novo, eu falei, cara, será que é agora que eu vou entrar na franquia? E não vai ser, não vai. É claro que usar esse único e memético argumento seria no mínimo raso. Então, vamos falar mais sério aqui. Dragon Age é conhecido pela sua atmosfera mais sombria. Não exatamente sombria, mas mais séria. A atmosfera é essa que virou purpurina em Vilguard. Existe um problema de vibe nisso aqui. Tudo parece cool demais, sabe? Muito legalzinho, É muito saturado, né? Muito colorido. Aí é difícil passar uma vibe dark e sombria igual os antigos nessa temática, né? Nessas imagens que a gente vê do Vilguard. frases de feito, piadinhas, sarcasmos, amizades, amor. Aí virou Fable. É o mesmo estilo de vibe ruim e deslocada que a Ubisoft usa nos seus jogos, por exemplo. Outro problema é a É tipo, Watch Dogs 2 é um bom jogo, mas é muito forçado, porque a Ubisoft tenta fazer o Marcos e a turminha dele ser muito descolada. Nós somos os hackers, tá ligado? Eu acho que eles forçam muito na personalidade, entendeu? Não dá pra forçar ser engraçado e descolado. Tem que ser natural e não é natural Watch Dogs 2, apesar de eu gostar, é um jogo legal, pô. é a repetição. Houve um esforço em adicionar pequenos elementos distintos de gameplay para tentar criar uma dinâmica um pouco maior e quebrar a repetição, mas não foi suficiente. É um jogo de andar e spamar botão. A narrativa pode ser boa, pra quem nunca jogou Dragon Não que andar e spamar botão seja ruim, né? Mas tem que saber fazer. Tipo o Hades. O Hades você anda e esmaga botão e é um dos melhores jogos que eu já joguei. Age na vida, ou qualquer RPG relevante como, sei lá, The Witcher 3. É a típica história que saiu da mente de um adulto que ainda se sente um adolescente. Mas certamente, e essa rima não foi proposital, o principal problema de Vilguard, e foi o que mais me chamou a atenção, é a parte do Branch Narrative Design. Toda empresa que cria um RPG precisa de uma divisão dessa. Esses caras nada mais são do que uma equipe focada em estudar o máximo de escolhas diferentes que possam, em poucas opções, servir para que qualquer pessoa. Cara, poucos jogos sabem fazer isso direito, tá? Direito. Não tô falando de fazer mal, porque tem jogos que tem poucas... A árvore de escolhas, ela é pequenininha, mas ela é bem amarradinha. Então, sei lá, tem 2 finais diferentes o jogo, como, por exemplo, Clair Obscur. Mas é interessante. Não, e Clair Obscur não ele é mais um jogo action de turno do que um RPG em si, porque realmente... as suas escolhas mudam baseando nos diálogos que você tem ali com os personagens, mas é muito pouquinho, e o final também é 2 finais e é isso. Não tem, igual eu te falei, a árvore do Clair Obscur é basicamente 2 galhos, assim, não tem muito o que diferir, mas jogos que tentam pegar mais o RP do RPG, poucos que sabem fazer uma árvore grande bem feita, como o Baldur's Gate 3, por exemplo, tá ligado? Várias maneiras de se chegar ao objetivo, desenrolar, se relacionar. Então, eu não sei como é que é no Vilguard. Vamos ver se ele é, tipo... Ele simula várias escolhas e, no fim das contas,
dar no mesmo resultado, como, por exemplo, Assassin's Creed Odyssey, que é assim, você muda uma coisinha ali, mas no final é a mesma coisa, tá ligado? Bem mal feito. Pessoa, independente da visão de mundo, se localize e faça a escolha de acordo com o que ela quer. Mas parece que em Vilguard esse trabalho não foi feito, e as escolhas nada mais são do que falas que os roteiristas gostariam de falar. E não funciona assim. Dragon Age sempre foi livre, sempre permitiu a escrotidão. Você podia ser babaca e o direito era seu, mas em Vilguard, meio que não. Você não tem muito esse direito. Você não pode falar aquilo que realmente gostaria de falar. É padrão de uns RPGs pra cá, né? Depois de The Witcher, que todo mundo quis fazer um RPG parecido, poucos sabem usar esse sistema bem Porque feito. simplesmente não tem essa escolha. Eu não posso dizer que Vilguard é horrível, que é mal feito, que não presta. O lado positivo dele é mínimo, mas ainda existe. Porém, essencialmente, é um fato que é um abismo se comparado aos anteriores. Tá vendo? Esse eu não sei qual é. Eu não sei se esse é o Inquisition. Volta um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Não é saturado, é cores mais normais, é uma iluminação mais comum, entendeu? Não é nada chamativo demais, igual eu Vilguard, entendeu? Resident Evil. Bom, você tá se perguntando, como assim Resident Evil? Pô, peraí, você não vai me dizer que você esqueceu dessa época aqui, né? Bom, se você esqueceu... Resident Evil teve 2 vibe shift, né? Que mudou pra ação, aí começou a perder, aí voltou pro terrorzão, aí a galera voltou a gostar, e eu acho que agora eles estão nessa de saber mesclar bem. Eu acho que o melhor exemplo é Resident Evil 4 Remake, que mescla bem pra caralho terror e ação, tá ligado? Mas eu acho que o Renove vai ser muito mais terror do que ação, apesar de que foi a Sony, né, que vazou que vai ter o Leon, né? Então é mortal, desviar de laser, suplex e bora. Pera, o que é isso? Espera aí, você não tava usando isso daqui pra ganhar dinheiro, né? O Edit Pro Lo-Fi Law oferece coisas realmente impressionantes. Esse É o brabo. Lo-Fi Law Academy, cara, é dele o é o bagulho? meu mais novo curso, compartilhando 13 anos de experiência, VFX, Brabo. mas tá. Não, e quando o tema é edição, o Lo-Fi Law é monstro. Tanto que ele nem precisa pôr a cara dele aqui. Ele só edita e faz um trabalho incrível. Vai lá no Lo-Fi Law Academy, o homem é monstro. E Resident Evil? Ah, é mesmo, bem lembrado. Sobre Resident Evil, Far Cry sempre foi uma franquia muito amada, até o 5. Depois, sinceramente, virou várzea. A Ubisoft tem o dom, assim como a EA, de destruir Problemas de franquias grandes demais. Sempre falo disso franquias, aqui. pelo simples fato que primeiro, e isso até o Cross já comentou, a Ubisoft quer copiar tudo que dá certo, e no final, pra ela, dá tudo errado, o que é bem Sim. engraçado, na verdade. Watch Dogs 2 tentou ser o mais próximo possível de GTA, e o Legion mudou tanto que o que era Watch Dogs virou uma outra coisa. Sem alma, sem vida. Cara, o Legion deu uma flopada legal, né? Ninguém lembra desse jogo, tá ligado? Tipo, eu sou uma pessoa que, tipo, tem que citar o nome Watch Dogs Legion pra eu lembrar que ele existe. Quando eu falo Watch Dogs, eu lembro do primeiro e do segundo. O Legion parece que ele não existe, pô. É um jogo estranho, futurista, sem protagonista, feio e com uma técnica terrivelmente mal aplicada. Eu não sou contra o sistema de não ter protagonista, né? Ser vários que você vai coletando e a morte é permanente, mas fizeram muito de qualquer jeito, tá ligado? Tem que saber fazer, pô. Escolheu algo para fazer no seu jogo, tem que saber fazer, pô. Senão Isso não aconteceu escolhe. com Prince of Persia, Assassin's Creed e Far Cry, e vai continuar acontecendo com outras franquias. padrão, Todas meio Ubisoft. que foram perdendo a identidade, se transformando 100% em meros... E o pior é que em meio a essas mudanças de identidade e a Ubisoft querendo copiar tudo, alguns bons jogos aparecem. O Prince of Persia The Lost Crown é um bom jogo. O The Crew Motorfest é um bom jogo, tá ligado? Querendo ou não, ainda assim a Ubisoft consegue pescar alguns bons momentos ali. Mas não acho o ideal esse jeito dela de trabalhar. produtos, com narrativas prontas, vilões forçados e elementos RPG que inflam a quantidade de horas para E todo jogo Ubisoft tem que ter elementos serem maiores do que realmente deveriam ser. Quando apareceu Far Cry New Dawn transformando Joseph Seed em um simples NPC e sendo de novo mais um Far Cry com um protagonista mudo que precisava lutar contra duas vilões. Eu odeio protagonista mudo, mano. Odeio. Tem que ser muito específico o jogo pra um protagonista mudo me convencer, tá ligado? Tem que ser muito mesmo. Tipo o Ori. O Ori, ele não fala, né? Ele só... Mas ele mesmo falar, ele não fala. Mas é um jogaço, entendeu? Mas agora, por exemplo, Pokémon, mano. Como é que pode? Como é que pode?
até hoje o protagonista não fala. Ai, mano, como é que pode, velho? Como é que pode? vilões Eu vou começar a falar de Pokémon que não, que eu me estendo, eu perco a mão, velho. aleatórias, ficou muito claro que a franquia perdeu o rumo. Então com Far Cry 6 a franquia tentou se recuperar, trazendo elementos que realmente lembravam os clássicos, mas também não funcionou. E a Ubisoft, a partir dali, não sabia mais o que poderia fazer Far Cry voltar a ser o Far Cry que vendeu 190 milhões de dólares em apenas 2 meses no final de 2012. Você lembra disso? Far Cry 3. Querendo ou não, Far Cry 6 O Far Cry 3 teve, tipo, Far Cry 1 e 2 já tinha uma galera que era fã, aí veio o Far Cry 3 com aqueles gráficos, porra, mano, que era muito chamativo, ué. E era a empresa do Assassin's Creed, né, que tava no hype, então... é um Far Cry. O problema é que foram tantos Far Cry em menos de 5 anos de... Hoje, não, em 2012, a Ubisoft era a empresa do Assassin's Creed, toma. Hoje, a Ubisoft é a empresa do Assassin's Creed. Vocês entenderam. intervalo que mesmo que o 6 fosse o melhor Far Cry do universo, da história, do mundo, ainda assim seria só mais um Far Cry. E dentre todas as franquias que se autodestruíram, essa sem dúvidas é a mais grave. Porque, tipo assim, como é que você resolve isso? É uma franquia que se Exato. O que você vai fazer no Far Cry? E se mudar demais, deixa de ser Far Cry, aí tem que ser outro nome. Só que a Ubisoft, ela tem um apego com as franquias que não pode lançar IP nova. Não, é aqui, ó. É nós aqui, ó. Não pode ter outro nome, não. É Far Cry. se autodestruiu nela mesma. Não foi apenas falta de essência, não foi por ser algo mal feito, foi simplesmente porque cansou. E aí, como é que resolve? A primeira é dar muito tempo a ponto das pessoas esquecerem a franquia e voltar com tudo. A outra é simplesmente esquecer que Far Cry é o que sempre foi e tentar inovar uma nova ideia readaptada como God of War fez. Mas será que a Ubisoft teria capacidade de fazer isso? Bom, Mas como é que, realmente, se a gente pega God of War, teve uma mudança ali bem significativa, né? Do 3 pro 4. Mas como que Far Cry vai aplicar algo parecido? Tá ligado? Eu acho que o melhor era deixa Far Cry, deixa muito tempo. Depois faz um remake do 3, quando tiver, sei lá, batendo lá em 2032 ali, 20 anos de Far Cry 3. Faz um remake bem feitinho. Que ambientação, isso aí a gente não pode reclamar, né? Ubisoft, ambientação, os gráficos de cenário, né? A Ubisoft peca em expressão facial, mas graficamente, no geral falando, ela sabe fazer jogo bonito, então dá pra fazer um Far Cry 3 lindo, um remake pra trazer uma galera nova. Aí depois desse remake, espera um tempo também, com calma, aí depois ou rebuta a série ou vem com Far Cry 7 depois. Mas eu sou mais a favor de rebootar, velho, porque vai vindo coisa demais. O próprio Assassin's Creed também. O que esses caras vão fazer pra gerar mais história? Não tem, cara, não dá. Então, talvez um reboot, recontar a história, talvez fosse a melhor maneira de seguir. Ou talvez só ficar, sei lá, de 5 em 5 anos solta um remake, que vai dar certo. Pô, imagina, sei lá, 2030, remake do Assassin's Creed 1. Que também é conhecido como Assassin's Creed Mirage. Aí 2035, remake do Assassin's Creed 2, tá ligado? Mas a Ubisoft tem uma ânsia de soltar um monte de jogo ao mesmo tempo, aí as coisas também não funcionam, pô. Tem que bom, dar acho que tempo quem é pros fã de cara. Assassin's Creed sabe que talvez não. Mas agora, infelizmente, com o valor de mercado valendo menos que um GTA 6, Ubisoft, talvez você precise fazer o Far Cry voltar de alguma forma. E a dúvida é como que ele vai voltar. Deus Ex, o Cyberpunk antes de Cyberpunk. É claro, não dá pra comparar, são jogos completamente diferentes. Porém, muitos olham pra Cyberpunk e esquecem de Deus Ex. Deus Ex abordava o conflito social, mas não como Cyberpunk. Como assim? Em Cyberpunk se normalizou o transhumanismo, o implante de tecnologias no corpo humano. E o foco era mais na crítica social relacionada ao capitalismo. Mas em Deus Ex a crítica é muito mais filosófica e existe um dilema foda que envolve essa narrativa. Os augmentados, pessoas com implantes cibernéticos, acreditam que estão levando a humanidade a um novo patamar, mas precisam a vida inteira usar uma droga chamada neuroposine para evitar o que é conhecido aí como a síndrome da rejeição. Isso evita a rejeição do corpo para os implantes funcionarem bem. Só que com o tempo a droga se tornou um produto e simplesmente criou vários dependentes químicos que não tem outra opção a não ser pagar a vida inteira para estar utilizando isso. E aí as corporações, que não são burras nem nada, começaram a incentivar que mais e mais pessoas se tornassem augmentados para aumentar a receita de venda dessa droga. Olha só como é que é as coisas, né? Imagina só se no
Eu nunca joguei Deus Ex, mas gostei pra caralho da premissa, tá ligado? Os caras que sabem escrever uma boa sinopse, entendeu? Nosso mundo acontecesse algo parecido, né? Imagina. E do outro lado, existem os naturais que veem isso tudo como um absurdo e possuem um enorme desprezo contra quem é ciberneticamente alterado. E no meio dessa discussão, as corporações manipulam os dois lados e continuam ganhando muito dinheiro. É uma narrativa que acaba sendo muito mais complexa do que isso, mas deu pra você entender. O problema é que Mankind Divided, o último jogo da franquia, apesar de não ser ruim, pelo contrário, é um jogo muito bem feito no sentido técnico, matou a franquia, e por um motivo bem idiota. Mas vamos lá, esse jogo é um arrasto enorme, e quando você acredita que finalmente vai chegar onde o jogo começa a crescer e se tornar uma baita jornada, ele acaba. Pois é, o jogo nada mais foi do que um teaser de outros jogos que nunca saíram. E havia também, é claro, problemas mais comuns como escolhas pouco impactantes, rolou uma mainstreamização para atingir um público mais casual, e a liberdade. Isso é outra coisa que eu não gosto, é tentar fazer os bagulhos ser mainstream. Não precisa, mano. Não precisa ficar nessa ânsia de fazer algo que deu certo, nichado, ser mainstream. Claro que você pode deixar um pouco mais acessível ali, mas você não pode forçar o bagulho pra... Não, aí, sei lá, esse jogo que vendeu 5 milhões. Então agora a gente vai deixar ele mais fácil... tirar um pouco da complexidade de build e tal, que aí ele vai vender 10 milhões, nem sempre, mano, nem sempre. Eu não gosto dessa estratégia. Você criou o jogo nichado, tem que manter. É tipo Clair Obscur, eu não canso de falar desse jogo, desculpa. Ori e Clair Obscur, eu não consigo parar de falar disso. Se você está nesse canal, acostume-se. Mas é tipo Clair Obscur, o próximo ser um action RPG terceira pessoa, com combate ativo, sem ser de turno, tá ligado? O próximo Clair Obscur não ser de turno. Ser igual um Black Myth Wukong. Ação com elemento Souls-like, né? Tem que dar o parry, tem que bloquear, tem que desviar. Mas, tipo, isso, estou falando Clair Obscur sem o formato de turno. Eu compraria porque eu sou completamente fissurado por esse jogo, mas... ia ser mais mainstream, muita gente que torce o nariz pra Clair Obscur hoje iria, mas ia perder completamente a identidade do bagulho. Completamente, velho. Tipo, dá pros caras fazer? Dá, mas faz sentido fazer? Ou faz sentido criar um outro jogo de turno cabulosamente perfeito como é Clair Obscur? Entendeu? Então eu acho que a galera... É o dinheiro falando mais alto, é os acionistas, como sempre, né? Os acionistas lá, nós precisamos ganhar dinheiro nessa porra. Aí as empresas tomam essas decisões aí pra agradar os caras e verdade foi bastante reduzida, afinal... Agrada os caras, mas não agrada a gente. O Deus Ex nunca foi 100% linear. E se isso não bastasse, Mankind Divided tinha microtransações e DLCs que foram fracionadas em pequenas partes. Tudo isso fez com que os fãs se afastassem, o sucesso foi bem mediano e por isso decidiram que não valia a pena continuar, por uma decisão ruim deles. E depois o estúdio da Eidos-Montreal foi vendido e Deus Ex virou saudade. Infelizmente, mais uma franquia que se autodestruiu. E rapidamente, antes da gente ir pro último, eu preciso infelizmente falar de Little Nightmares. Eu confesso que eu não sou nenhum tipo de especialista. Não joguei Little Nightmares, é outro jogo que está ali, né, na minha base ali. Talvez um dia eu jogue, que eu acho interessante. Mas trocou, né, a produtora que faz, né, o time que vai fazer o Little Nightmares 3. Então isso aí já pode ser complicado. Está nessa franquia e ainda tô jogando jogos pra conhecer. Porém eu tenho amigos que são muito fãs, como o GameX Anthony, que é um extremo fã de Little Nightmares, e outros como Vinexion, que também é muito fã dessa franquia, mas detestou. Na Steam, Little Nightmares 3 recebeu análises mistas, mostrando uma verdadeira guerra ali. De acordo com quem critica, o jogo, por mudar de produtora, se perdeu na própria essência e virou um Ctrl-C, Ctrl-V sem alma do jogo. Mas realmente não tem como, pô. Trocou os caras que faz. É difícil, mano. É difícil. O próprio. Só que eu falo isso, mas, por exemplo, GTA 6 mudou muita gente, né? Saiu uma galera brutal ali da Rockstar. Mas ainda é a Rockstar, né? Não é como se GTA tivesse passado pra EA, tá ligado? A Rockstar tivesse cansado ou tivesse dado algum problema de direitos lá. E a GTA saísse da Rockstar pra ir pra EA, pra ir pra Ubisoft, tá ligado? Mas não, mudou o time, mas ainda é Rockstar. Isso pelo menos mantém um pouco a identidade. Nesse caso aqui mudou tudo. Aí é difícil, pô. Dos jogos anteriores. E de novo, cai no problema do terceiro jogo. Quase todo react de videogame, eu falo dessa porra do problema do terceiro jogo. E sim, eu vou fazer um vídeo falando disso lá no canal, no canal principal, se inscreve.
youtube.com/salatiel6. Mas é isso, como é que você vai inovar? Ainda mais um outro. Quando é o mesmo time pra fazer o jogo 3 já é complicado. O outro time fazer o jogo 3 fodeu, pô. Não tem como, velho. Senhores, então esse daqui eu deixo a conclusão pra você. Como é algo muito dividido, na sua opinião, Little Nightmares se destruiu ou não? Ainda tem esperança? Eu quero saber de você. E falando em esperança, eu decidi trazer aqui nesse vídeo Resident Evil, a última franquia que se autodestruiu. Ué, mas como assim? Resident Evil tá bem? Se autodestruiu e se auto-renovou, cara. A Capcom mandou muito com reset pra frente. Sim, exatamente. Por isso eu escolhi ele aqui no final. Ao invés de encerrar aqui falando de mais uma franquia que se autodestruiu de fato, por que não trazer uma franquia que se autodestruiu e se reconstruiu com o tempo? Resident Evil foi uma franquia que morreu e foi ressuscitada. O que... Ô, velho. Mano, Resident Evil 6, esse bagulho vai virar cult, tá? Vai virar cult. Já tem mais de 10 anos que saiu. Eu acho que lá pra 2032, 35, esse bagulho vai virar cult, tá? Vai virar cult. Porra, é engraçado demais, velho. O que, de certa forma, dá esperança pra que outras franquias sigam isso de exemplo. Afinal, nenhuma franquia morre de fato. Tudo depende de qual vai ser o próximo passo. Ouviu, Ubisoft? Beleza. Em 2013 e 14, a Capcom era uma das piores empresas que existiam. Eu falo isso com propriedade porque eu lembro até hoje do David Jones do Velho Testamento xingando lá a Capcom e era muito engraçado, cara. A gente sabe que a Capcom tá fudida, a Capcom tá com pouco dinheiro, a Capcom tá se vendendo por um pão com ovo na esquina porque tá zoada, tá sem nada, tá fudido, só faz merda, ok? Assim como atualmente todo mundo faz com a Ubisoft, né? É até estranho ouvir isso hoje, tá ligado? A Capcom tá fudida, tá sem dinheiro. A empresa tinha se afundado na superficialidade, com um plano de microtransações e DLC sem sentido, jogos sem identidade, com pura ação e elementos rasos pra buscar o público. A quantidade de Quick Time Event desse jogo, toda hora o caralho desse pontinho de objetivo na tela, vai se fuder, Capcom. Porra, como é que foi? Como é que vocês conseguiram fazer um Resident Evil com Chris e Leon ser ruim, mano? Como é que pode, velho? Não tem condição. Juntou todo mundo, juntou a galera, pô. E ficou horrível, velho. Não dá, velho, não dá. Porque, pô, veio... Não, Resident Evil 4, pá. Auge, Leon, brabo. Aí veio Resident Evil 5, que foi mais vendido que o 4, porque o 4 impulsionou, né? As vendas do 5, com o Chris, pá. Ação pra caralho, pá, 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 pá. Aí veio o 6, que juntou os dois. E foi um lixo. Como que pode, mano? Eu não sei. Acho que a Capcom, ela meio que não entendeu que o 5 vendeu muito, impulsionado pelo 4, mas que muita gente ali jogou o 5, se pá, até dropou ou jogou e falou, tá, é o 5, né? Tá, ok. Claro que tem gente que gostou, mas eu acho que na visão geral a galera é o 5, né? Aí ela falou, caralho, o 5 vendeu mais que todos. Faz mais um. Aí aconteceu o que aconteceu, pô. Os caras acho que só olharam o público, o número de vendas, não olhou o que a galera achou mesmo e o que a galera esperava de um próximo Resident Evil. O mais casual e mais abrangente possível, e no final, eles se ferraram. A Capcom passou por uma época ali das trevas, e já desde Resident Evil 4 já havia um boato de que, esse jogo aqui perdeu a essência, que não sei o que. Mas daí quando veio Resident Evil 5, 6 e outros jogos ali da Capcom, a gente viu que o negócio estava realmente muito feio. Resident Evil 5 e 6 nada mais eram do que jogos lineares contínuos com baixíssimo grau de terror, pelo menos pra mim, muita ação, de novo ali Chris, Leon, cenas mirabolantes que nem mesmo Velozes e Furiosos poderia reproduzir e simplesmente uma campanha de... Não, eu acho que o Lupilou perdeu a mão aí, eu não duvido de Velozes e Furiosos. E autodestruição. E o mais engraçado é que Resident Evil Revelations, que lançou nessa mesma época, tentou estancar o sangramento, pelo menos que o Resident Evil 5 tinha causado. Eu não sei como é que é a visão da Capcom de ter feito o Revelations tão diferente do que 5 e 6. Só que no mesmo ano de Revelations veio o 6, sendo um Resident Evil que definitivamente... Mano, cara... Galera do Facebook aí, Humans of Resident Evil, eu odeio vocês. Porque por causa da desgraça desse grupo, eu não consigo olhar para este logo sem ver um homem mamando uma girafa. E eu peço desculpa para quem não viu isso ainda e nunca mais vai conseguir dizer. Obviamente isso aqui, ó, essa parte aqui é a girafa lá, ó, tá vendo? A cabeça da girafa. Aí dessa parte aqui do quadril da girafa tá saindo uma protuberância para frente que encaixa em alguém encurvado com a boca aqui. Mano, não tem como. É o cara mamando a girafa.
Eu não consigo, velho. Eu não consigo olhar pra porra desse logo mais, velho. Eu preciso de um remake de Resident Evil 6 com a fonte nova de Resident Evil. Porque é isso, o Resident Evil 1 é uma fonte, o 2, eu acho que o 2, a fonte do 2, né, é diferente, é só do número. O 3 eu acho que manteve a mesma fonte, mudou o estilo da numeração. Aí o 4 é a fonte completamente distorcida do que era. Aí o 5 é outra coisa, aí o 6 é outra coisa. Aí do 7 pra frente padronizaram a fonte, tá ligado? E nisso, pelo menos, a Ubisoft com Far Cry mantém padrãozinho a fonte. Você bate o olho e você sabe que é. Então a fonte nova de Resident Evil, que eles usaram, né, no 7, no 8 e nos remakes, porra, aí beleza. Então eu preciso de um Resident Evil 6 remake pra tirar essa imagem desgraçada da minha cabeça de um homem mamando uma girafa. Um homem mamando uma girafa no logo de Resident Evil 6. Caralho, mano, eu odeio ter descoberto essa porra. Porque quando você olha assim, talvez você não perceba, mas quando alguém fala, você vê e é impossível desver essa porra, mano. Caralho, eu odeio Resident Evil 6. Tudo desse jogo eu odeio, caralho. Ultimamente levou a franquia pro buraco. Só de lembrar daquele HUD bizarro eu já fico aqui com calafrio, cara. Depois disso, em 2015, tentaram mais um Revelations 2, buscando mais uma vez equilibrar as coisas. Porém, o primeiro ainda era bem superior. E era spin-off, a galera já ficava... Porra, a franquia, a numerada tá ruim, eu vou arriscar o E spin-off. acabou não funcionando tão bem quanto a Capcom esperava. E nessa época tava surgindo a modinha de lançar jogos por capítulo. Você lembra disso aí? Pois é, Revelations 2 foi um desses. Um Resident Evil que foi lançado em capítulos. Meu Deus. E quando veio Resident Evil 7 e a Capcom já tinha esperado baixar bem a poeira, as coisas... O trailer de anúncio de Resident Evil 7 na E3 é... Nossa, eu não lembro se foi na E3, mas eu acho que sim, mano. Porque você vê uns bagulho terrorzão assim, você acha que você vai ver, sei lá, um Outlast, né? Aí você, caralho, o que é isso? O que é isso? Aí do nada, pum, aparece um 7, aí você, o que é isso? Pá, Resident Evil, caralho, com aquela musiquinha. Go, Silent Road. Porra, é muito foda, mano. Coisas definitivamente mudaram. E isso somado, é claro, aos remakes, né, que eu nem citei aqui. E a franquia voltou a respirar sem aparelhos. Mas se não fosse por isso, teriam tomado o mesmo rumo de Silent Hill, que é uma outra franquia que eu nem citei aqui. Eu acho assim, a Capcom acertou pra caralho no Reset. O Resident Evil 7 é um dos poucos que não... Tipo, eu acho a Evelyn num boss bem fraquinho, né? E a Capcom tem uma péssima mania do final dos jogos de Resident Evil não serem bons igual os inícios. O 7 é um pouco assim também, mas é menos do que outros. Aí o Resident Evil 8, aí isso aí ficou escancarado, né? Que ele começa muito foda e depois perde completamente a mão, tá ligado? Porra, como é que pode, mano? Aí eu espero que renove. Falar renove é engraçado que tem a palavra, mas eu espero que Resident Evil 9 não perca a mão no final do jogo, porra. Não perde Você poderia, Capcom, não perder o caralho da mão no final do jogo? O próprio R4, pra mim, eu acho que já perde a mão. Eu não gosto da ilha do R4, não gosto. Eu era a favor de tirar. Porque quando começaram, né, os rumores e quando... porque quando teve o remake do 2, aí todo mundo falou, beleza, vai ter remake do 3, vai ter remake do 4, papapá. Aí a gente falou, porra, quando tiver o remake do 4? Quando tiver o remake do 4? Deixa ou não deixa a ilha? Eu era 100% a favor de tirar a ilha e refazer. Podia ter uma ilha, mas não a ilha que tem ali. Porque pra mim a única coisa legal da ilha é o Regenerator. A única coisa legal da ilha é o Regenerator. Então, por mim, refazer uma ilha, porque é uma ilha militar, tá ligado? Aí não passa uma vibe de terror. Eu gostaria que tivesse feito, sei lá, uma ilha com a floresta densa à noite, tá ligado? E pudesse, obviamente, ter algumas bases, alguns laboratórios espalhados nessas ilhas aí. E nelas encontraríamos o Regenerator. Mas, porra, mano, eu não gosto da ilha, não gosto. No original eu odeio, no remake eu odeio, tá ligado? Eu não gosto mesmo, não gosto. Mas, R4 é tão bom que dá pra relevar, né? É uma parte grande a ilha, mas você ainda releva. Mas acho que perde muito a mão, não gosto do Sadler, tá ligado? A boss fight do Sadler, original e remake, nossa, é muito abaixo das outras boss fights.
Então é complicado, pô. Então, é igual eu falei, por exemplo, uma parte que foi muito marcante pra mim no R4 original era o labirinto que tem no castelo. É, no remake é melhor, pô. É mais assustador, é mais cabuloso ainda o labirinto. E você passa, tem o backtrack que você passa nele várias vezes, coisa que não acontece no original. Mas a ilha realmente, mano, é aquela a maldição da Capcom. O final dos jogos dá aquela quedinha brutal, brutal mesmo. Igual é a fábrica no R8. Que depois da fábrica já é o Chris Call of Duty e acaba o jogo, que aí já é o final lá contra a Mãe Merenda lá. Então espero que o Renove não passe por isso. Eu tenho um pouco de medo do trecho final ali, do terço final de Renove, ser com o Leon, mas ser Leon Resident Evil 6, tá ligado? Muita ação, ação pra caralho, e dá tiro e tal. Não gosto, não. Espero que tenha o Leon, que tenha os malabarismos do Leon aqui e ali, igual no R4 Remake, quando aparece as Bella Sister, e uma delas, elas chegam e elas atravessam, né, a motosserra numa parede, aí o Leon, em vez de só pular pra trás, ou andar para trás, né, dar um passo longo para trás pra desviar, não, ele sobe na parede e dá um mortal pra desviar, tá ligado? Isso tem que ter essas galhofas do Leon, mas aqui, ó, segurando aqui, igual o R4 Remake. Espero que a Capcom não erre nisso, que aí a gente vai voltar, os Resident Evil numerados vão começar a voltar para os trilhos. Porque a real é que existem muitas franquias que se autodestruíram. A verdade é que quase todas essas podem ser revividas, só depende da ordem de alguém que tá lá em cima. Halo, por exemplo, é muito, mas muito triste o que fizeram com essa franquia. Sim. Halo tinha uma identidade enorme, ainda tem. Você pensa em Xbox, você pensa em Halo, mas cadê Halo? O que aconteceu com Halo? É muito triste, cara. Halo podia estar hoje competindo literalmente com God of War da Sony, trazendo jogos campanhas com histórias marcantes, aprofundadas, mas simplesmente Halo não existe mais no debate público, porque ninguém lembra mais. E olha, existem muitas outras, sem Halo também tinha que voltar com um jogaço, tá ligado? Não pode voltar só com o nome, os caras tinham que desenvolver um bagulho fenomenal, absurdo. Saints Row, Dead Space, Mass Effect, Medal of Honor, Dino Crisis, Duke Nukem. Pô, Capcom do caralho, vocês são ótimos em fazer remake, pô. Vocês são ótimos em fazer remake. Por que isso aqui não... Por que, caralho? Por que Dino Crisis tá na geladeira ainda, pô? Não tem condição. Meu mano Tucas fica puto esperando o caralho de um remake de Dino Crisis e os caras não soltam. Pô, é a Capcom, velho. Os caras é os brabos do remake. Quando a gente fala empresas boas em remake, Capcom, os pai é top 1, porra. Faça o remake do Dino Crisis. Muita gente vai querer jogar porque muita gente só ouve falar. Eu, inclusive, tipo, Dino Crisis era monstro. Eu não vou jogar o Dino Crisis agora, mas o remake a gente quer ver, pô, Capcom, pelo amor de Deus, velho. Resolve. Ainda mais, vocês estão na época boa ainda. Vocês estão na época de vacas gordas aí, ó. Vamos soltar esse remake, porra. Fear, Perfect Dark, Crackdown, Thief. Eu poderia ficar 2 horas citando cada uma aqui. Infelizmente, não dá tempo. Mas uma coisa dá pra fazer: cobrar essas empresas e esperar pra que um dia essas franquias que nós tanto amamos voltem a ser o que já foram. Ou melhorarem. Eu sou mais a favor de melhorarem. Mais um vídeo monstruoso de nosso mano do Philo. E é isso, mano. A gente começou a falar de franquia que autodestruiu, mas eu tô agora puto com a Capcom, que às vezes eu esqueço que Dino Crisis existe. Dino Crisis existe. E aí eu esqueço que eu queria um remake pra eu poder jogar essa porra. Tá ligado? Agora eu tô puto, eu só queria um remakezinho ali pra poder jogar. Igual em algum momento ali, eu acho que... Ainda mais que GTA 6 foi adiado de novo. O que eu acho até bom. Eu acho que dá tempo de eu me preparar melhor pro evento GTA 6. Mas, como o GTA 6 foi adiado, eu sei que eu vou ter mais tempo pra jogar outras coisas que eu não joguei. O remake de Metal Gear Solid Delta, quer dizer, o remake de Metal Gear 3, que é o Solid Delta, eu quero jogar. Nunca joguei Metal Gear,
tenho interesse em jogar. Vou esperar uma promoçãozinha, né? Que eu não peguei no lançamento. Agora eu espero a promoçãozinha e vou jogar. E às vezes eu vou gostar pra caralho da franquia e vou ou jogar os antigos ou já ficar na expectativa e comprar no lançamento da próxima, tá ligado? Se vem, mano, se vem um remake bem feitinho de Dino Crisis 1 e depois vem um outro bem feitinho do 2, o 2 vai explodir de venda, tá ligado? Então, Capcom, faça um remake de Dino Crisis e não perca a mão no final de Resident Evil 9. Já tá chegando, hein? Nós estamos em novembro, tá chegando, 2 mesinhos pra chegar aí o Resident Evil 9. Eu acho que é em janeiro, né, que chega, se eu não tô errado. Se não for janeiro, é fevereiro, mas acho que é em janeiro. Então, vamos lá, eu tô confiando em vocês, porra. O último jogo seu de Resident Evil foi o R4 Remake, que é um dos melhores jogos que vocês já fizeram. Vamos lá, cara. Tamo junto.